Se você já escondeu a capa de um livro no ônibus por medo do que uma pessoa que você queria muito impressionar, olha, quero dizer para você, esse vídeo é para você. Mas antes de te aliviar, ele vai doer um pouco. Agora tenta imaginar alguém chegando no ônibus e perguntando para você o que você está lendo. Aí você fica com um pouco de receio. Você está lendo aquele livro como esse aqui, Nicholas Sparks, Diário de uma Paixão. É um livro de romance, água com açúcar. Mas você pensa, será que ela vai gostar? Você começa a questionar. Mas calma, guarda essa cena em sua mente, tá? Agora eu quero que você faça um momento de reflexão. Imagina alguém entrando no ônibus ou na biblioteca e começa a perguntar o que você está lendo. Você fica com um pouco de receio, digamos que você esteja lendo um romance bobo ou um livro de fantasia. Por exemplo, esse aqui é o romance Água com Açúcar, Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. Será do pai do romance Água com Açúcar, digamos assim. Aí você começa a pensar, será que a pessoa vai gostar se eu responder que eu estou nesse livro? Você fica um pouco de receio, digamos. E você começa a pensar, acho que não vou mostrar. Calma, guarda essa cena. A gente vai voltar nela. Porque essa vergonha não nasceu em você. Alguém implantou aí. E para entender melhor, vamos fazer uma viagem lá para trás, mais precisamente século XIX. Lá naquela época, dois clássicos como O Cortiço e Memórias de um Sargento de Milícias eram considerados baixa literatura. Mas por que eram considerados? Porque não seguiam os moldes dos livros eruditos gregos ou latinos. Mas quero abrir um aspas aqui. Eu leio muito livro de filosofia, livros clássicos, livros considerados alta literatura. Mas até na literatura é preciso ter caridade com o próximo. Porque eu vejo a literatura como uma construção, sabe? Um degrau que você vai subindo, subindo, vai ficando mais profundo. E muitas vezes você não começa pronto. É construído. Começa de pouco. Eu lia livros de romance, Água com Açúcar, considerados livros bobos. Mas aqueles livros considerados bobos me fizeram ter pelo menos um hábito de leitura. Sei que eu tenho que construir muito, mas você também provavelmente já passou por isso. Então você começa a questionar quem teve o direito de dizer o que é que era bom de qualidade ou não. A escola, os professores, os pais, as pessoas próximas, os jornais, as notícias. Então, a questão, por que as pessoas tinham o poder de dizer o que era de qualidade ou não? Existem sim livros muito bons, livros de qualidade excelente, mas livros também de qualidade que não se encaixam dentro daquela profundidade erudita, mas também que são importantes. Ou pelo menos eu penso desse jeito. E é aqui que aquela vergonha que eu te pedi para guardar começa a fazer sentido. E justamente esses dois pontos, o constrangimento e muitas vezes a régua que colocamos lá em cima. Como eu disse, muitas vezes a gente tem que ter caridade com o próximo. Muita gente já abandonou o mundo da literatura, o mundo dos livros, porque cansou. Não porque não queria mais ler ou não gostava mais de ler, mas porque cansou de se sentir pequeno. E a literatura jamais pode fazer com que as pessoas se sintam pequenas. Existem pessoas mais inteligentes que outras. Existem pessoas mais intelectuais, com nível intelectual mais acima do que o outro. Porém, você não pode desmerecer a outra pessoa porque não está lendo um livro como você está lendo. Os livros são importantes, independente se seja mais profundo ou não. A construção de uma vida intelectual passa para aqueles livros que você considera fracos e pequenos. Então, este constrangimento que veio de lá de trás e foi passando de geração para geração, século após século, aluno após aluno, aí você começa a fazer sentido agora. Eu não tenho que simplesmente achar que a literatura é fraca, que a literatura me constrange, não. E nem ler performance como os coaching do século XXI. Você tem que ler porque a literatura é prazerosa, ela tem que ser prazerosa. Tá chato o livro, é porque não conectou com você. Então abandona, não perde tempo. A literatura é importante. E muitas vezes, algumas pessoas acham que livro é apenas a performance.
Livro é apenas livros técnicos que resolvem problemas rápidos. Nunca esqueça isso que eu vou dizer agora, pelas experiências que eu tive até agora. E você que já viveu isso, já vivenciou isso, vai se identificar agora. A literatura, ela nos ajuda a melhorar as escolhas. Quem pensa melhor, escolhe melhor, age melhor, vida intelectual, comunicação. Eu até mudei de cenário para te explicar uma coisa bem séria. Agora, comece a imaginar a cena do ônibus. Imaginou? Você com vergonha, do receio. Muitas vezes aquela vergonha não era o medo do livro que você estava lendo, era o medo de não se sentir levado a sério. É não de levar a sério pelos outros. Isso te incomoda, me incomodou, incomodou você, incomodou a muitos. Quando a gente se liberta disso, tenho certeza que a literatura passa a fazer mais parte da vida das pessoas. Você, qual foi o livro que já leu, que já sentiu vergonha e com medo de não levar a sério? Comenta aqui, deixa teu like e até o próximo vídeo.